Sejam bem-vindos, seja bem-vinda à TVC Bauru, canal 13 da NET, ao www.tvcbauru.com.br e também através da live no Facebook da sua TVC Bauru. Estamos começando ao vivo nesta segunda-feira, lembrando que durante toda a semana nós temos aí as reprises no horário alternativo do nosso TVC Esporte. E hoje o assunto principal do programa é a nobre arte. Estou trazendo aqui o pessoal do boxe, da Academia Leões do Ringue, o pessoal que faz um trabalho muito bacana. E nós temos aqui a nova geração e também a antiga geração, né? O Marcos Pantaleão, você está vendo aqui ao meu lado, né? Ali, ó, como um lorde hoje o nosso Pantaleão aqui no programa. Também estou recebendo o Wellington André Holanda da Silva. Vamos de Wellington Silva, né? Que é mais fácil. O Wellington, que é o atleta aí da academia, que foi muito bem no Campeonato Paulista, ficou com a medalha. Aliás, ele trouxe a medalha aqui, a medalha de prata, segundo lugar na etapa do Paulista, realizada recentemente aqui na cidade de Bauru. E também o André Ricardo Coraza, também está com a gente aqui, treinador de boxe, vai falar muito da nobre arte. A gente vai trazer também, ao longo do programa, ao longo dessa próxima hora, os eventos esportivos do final de semana, né? Tem a derrota do Noroeste, a derrota do Talentos 10 e também tem a vitória do Bauru Basquete na sexta-feira contra a equipe do Pinheiros. Mas como eu disse, hoje o papo principal é o boxe. A gente vai abrir um grande espaço para essa modalidade que luta literalmente dia a dia, principalmente na questão de patrocínios, para continuar mantendo o desenvolvimento da modalidade aqui em Bauru. Deixa eu começar até por uma questão de idade. Pantaleão, resume pra gente, Pantaleão. Muita gente conhece a sua história, mas muitos não conhecem. Como é que surgiu, com quantos anos, a paixão pelo boxe? E como é que é? O que o boxe representa na sua vida? Boa noite. Boa noite a todos. Boxe para mim hoje, posso dizer que é tudo para mim, né? Eu já comecei velho, né? Comecei com 19 anos, apresentado por um amigo, né? Anselmo Silva. E na ocasião o boxe entrou na minha vida para combater o estresse do dia a dia. Essa foi a realidade. E com isso... Você trabalhava com o que na época, com 19 anos? Eu trabalhava como segurança, né? Segurança. E aí, na verdade, você ficava estressado ali e tinha vontade de dar um soco nos caras folgados, aí falou, é melhor eu praticar um esporte para aliviar. Sim, resumidamente é isso, né? Porque como profissional de segurança você não pode estar agredindo. Você tem que ter um equilíbrio emocional. A menos que seja em legítima defesa, para defesa própria, né? Como eu disse, legítima defesa. E, então chega aqueles momentos que a pessoa está ali um grauzinho a mais de álcool tal, e acha que é um pouco mais forte, né? Então a gente não pode, tem que ter todo aquele jogo de cintura, e no dia a dia a gente vai para a academia ali, aí você descarrega realmente, né? E com isso, em meados de 90, né? O José Estocco, né, na época era o nosso saudoso José Estocco, recentemente falecido, né? Ele que tomava conta do boxe em Bauru e você leva jeito, vamos para os Jogos Abertos, né? Mas eu não tinha ideia da fria que eu estava entrando. Quando foi e como é que foi esse primeiro Jogos Abertos? Isso foi em 93, em Presidente Prudente, né? E na época, na ocasião, os Jogos Abertos era só para iniciantes, né? Mas o boxe em Bauru, ele sempre foi muito arcaico, né? Nós não tínhamos nada, não tínhamos conhecimento, não tinha nada. Então você pega um lutador de Bauru que treinei acho que 2 meses para ir para os Jogos Abertos. Aí você pega um menino da capital que tem N academias para fazer sparring todo final de semana, e nós aqui sem nada, sem opção nenhuma. Mas para resumir, eu fui para os Jogos Abertos, chegou lá, segundo round,
Eu vi um monte de passarinho. Eu vi um monte de passarinho e perdi a luta e tal. Eu voltei e falei, não. Eu preciso me preparar. Eu acho que eu sou capaz de chegar muito mais longe que isso aí. Isso aí pra mim não é boxe. Aí foi onde eu procurei conhecimento, fui atrás do Anselmo. O Anselmo trabalhou com a gente, vamos treinar, vamos lutar. E a partir daí eu comecei a levar a sério, né? E graças a Deus hoje Bauru sabe quem que é o Pantaleão. Com certeza. Depois dessa primeira experiência, aí vieram muitos jogos abertos, vieram conquistas. Sim, veio jogos abertos, nós lutamos na Argentina, na Venezuela, em alguns capital, alguns brasileiros e tal. Mas tudo isso não foi o ápice, né, da carreira, vamos dizer assim. Porque como eu saí da periferia, né, e eu vi a realidade da periferia bem diferente daquilo que é apresentado. E eu vi no esporte uma maneira de mostrar para a garotada da periferia que a vida é além do muro, né? E é isso que é legal, eu estou pedindo até para você contar um pouco a sua história, porque é bacana esse exemplo. Eu tenho absoluta certeza que o boxe representou para você mais do que lutas, mais do que viagens, conquistas. O boxe representou para você até uma mudança de vida. Não só para você exatamente eliminar o seu estresse, mas como uma ferramenta social que hoje você inclusive aplica no seu dia a dia com os novos boxeadores, né? Sim. Como eu disse no início, o boxe para mim hoje é tudo, né? Porque através dele eu ganhei saúde, eu ganhei amigos, né? E não ganhei dinheiro, não fiquei rico. Mas isso é poucos ficam, viu? Mas o que eu ganhei, o que eu ganho, não tem dinheiro que pague, entendeu? Sim. Hoje a gente tem aí um atleta nosso que iniciou no nosso projeto social, que hoje está iniciando no boxe profissional no México, estreando muito bem, né? O próprio Thiago e o Defonso, que hoje é professor do nosso projeto social, ele também iniciou no nosso projeto social, e isso não tem preço, né? Isso não tem preço, não tem dinheiro que pague quando você consegue formar um cidadão, né? Isso aí acho que não tem dinheiro. Não tem preço. Deixa eu apresentar o André, conta um pouquinho a sua história, André, como é que começou e o que o boxe também representa na sua vida. Eu comecei no boxe há uns 22 anos atrás como praticante por influência de um tio meu, que é o Miguel de Oliveira, que é um dos campeões mundiais que o Brasil tem no boxe. Então eu já conheci ele como ele era treinador, né? Ele já tinha passado a época dele de lutador. Então eu comecei no boxe por influência dele. Ele que me deu a primeira luva, o primeiro equipamento. Eu comecei como praticante. Depois, com o passar do tempo, comecei a dar aula. Então eu não tive a experiência dentro do ringue lutando, como o Pantaleão teve. Então eu comecei já como... o meu primeiro campeonato foi levando atletas. Fui do lado de fora do ringue, então eu não tive essa experiência, mas isso já foi há 11 anos atrás. Mas é legal que o boxe, na verdade, sempre fez parte da sua vida, até Sim. pela influência familiar, né? Muita gente, os mais jovens podem não conhecer, mas o Miguel de Oliveira foi um grande campeão, inclusive um grande medalhista. Sim. Aí foi assim que começou o trabalho, e a gente tem vários atletas aqui que competem, o Wellington é um deles. A gente tem uma parceria aí com o Pantaleão, com o pessoal de Bauru aqui. E o boxe, assim, a gente leva um projeto paralelo também na academia com criança, então a gente usa o boxe como ferramenta tanto para a saúde quanto para a inclusão social. E o que a gente precisa é realmente de espaço para difundir, para trabalhar, para
Hoje lá na escola, eu estou vendo, né, na escola Miguel de Oliveira, na sua escola lá, você trabalha com quantos jovens, garotos, tem o rendimento e também tem o social? Sim, eu levo um projeto paralelo que chama Boxe para Todos, justamente por causa disso. A gente tem criança de 8 anos e a gente tem aluno de 62 anos. Que legal! Então a gente abrange todo mundo que quer treinar, é possível treinar, porque a luta de boxe é uma coisa, o treino de boxe é outra. Então a gente usa o treino como prática esportiva, como atividade física, né? E tem o pessoal de alto rendimento, que é o pessoal que compete, mas basicamente quem compete chega na academia com outro intuito. Só que ele vai desenvolvendo, vai vendo o outro lutar e acaba pegando gosto. Então a minha história já começou como treinador, porém cada campeonato, cada ano a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo amigos, a gente vai fazendo intercâmbio e a gente vai evoluindo, fazendo cursos. E agora recentemente me formei em educação física, depois dos 30 anos voltei a estudar, me formei. E hoje eu tenho um aluno que está estudando por influência disso, então o boxe, o pessoal começa com o boxe, mas a gente vê que a gente pode ser um espelho ali para a criança, para o atleta. Ele começa a estudar porque você influencia, então isso pra gente é gratificante. Muito legal. Ô Wellington, como é que começou a sua história no boxe? Você que é o mais novo aqui e o que está competindo atualmente, inclusive conquistando a medalha de prata na etapa aqui de Bauru do Campeonato Paulista. Bom, eu comecei os meus 16 anos, né, por influência do meu primo meu. O que aconteceu? Nós estávamos do trabalho com ele, né, desde aquela época. Aí ele falou, pô, vamos ter uma academia de boxe ali e tal. Vamos lá, né? Falei, boxe tá louca, vai, vou lá tomar porrada. Já com aquela imagem, né? Aquela imagem, pô, de boxeador, você lembra, você vê aquelas lutas lá meio violentas, pensava assim, né? Já vem naquele preconceito que a turma tem hoje. Uhum. Só que aí a hora que eu cheguei lá, totalmente diferente, né? Pô, competição é uma coisa, treino é outra. Aí já foi abaixando aquele medo, né, inicial. Mas fui treinando e tal, fui gostando, pegando... Eu via os caras que treinavam pra lutar e ficava de olho no treino. Ao final do treino, eu conversava com o meu professor, no André, e aí ficava perguntando algumas coisas. Isso tem quantos anos? Vai quantos anos que você começou? 5 anos. 5 anos. E alguns meses. Comecei em 2000. Você começou com? 16 anos. 16, você está com 21 agora. 22 anos. 22 anos. Nós temos até imagens aí de uma luta do Wellington. Aí o Wellington vai narrar pra gente aqui, ó. Vai mostrar um pouco da luta dele. Aí, ó. Onde que foi essa luta aí? Essa luta Wellington? foi em Sorocaba, o ano passado, né, André, se eu não me engano. Ano passado. Na Copa Lisobox. Essa aí foi a minha estreia na competição. Só para as pessoas em casa entenderem, a Lisobox é uma liga de boxe ali de Sorocaba, né? E hoje tem ainda a Forja dos Campeões, ou Pantarião? Sim, a Forja de Campeões ela é o torneio mais tradicional, né, do boxe brasileiro, onde os grandes lutadores estrearam ali, inclusive Miguel de Oliveira, se não me engano. Sim. Éder Joffre, Celino Freitas, Adilson Maguila, eu. Lá, vamos ver um pouquinho dessa luta. Eu já vi que você tomou a iniciativa do combate ali, né? Sou de azul ali pra ficar mais... Ali, ó, só se defendendo e tal, e aí vai aplicando, esquivando. Nota que ele é canhoto, ele luta com a perna direita e o braço direito na frente. O Pantaleão acabou de falar grandes nomes aqui. Quem que é a tua inspiração no boxe, Eric? Minha inspiração no boxe hoje? Hoje, ou enfim, na história do boxe. Pô, no Quem que você gosta? Pode ser brasileiro, estrangeiro, fica à vontade. Hoje eu sou muito fã de 2 nomes. O principal deles é o Vasyl Lomachenko, né, um ucraniano, muito bom por sinal. E o outro é o Terence Crawford, Estados Unidos, se eu não me engano também. Norte-americano. Aqui no Brasil, quem que você curte assistir? Acompanho muito o Esquiva Falcão. Esquiva Falcão. Assim, eu gosto mais de ver o Esquiva. Agora a luta começou a ficar mais pegada,
Tentaram botar você nas cordas ali, você escapou bem. Tem que... Tem aquela malícia, né? Isso tem um ano essa luta? Isso, faz um ano e alguns meses já. E você desce o porrete com o braço esquerdo ali, cara, dá pra perceber mesmo que é o teu forte. Boxe é boxe, né? É contrário do que muita gente imagina, o boxe, ele não é violento. O boxe não é violento. Por quê? Existe a contagem protetora que visa proteger o atleta, né? E muita gente não treina boxe porque acha que vai chegar na academia e vai tomar um monte de soco. E não é assim que funciona. Eu acho que as pessoas ficam muito com aquela imagem do filme, né? Rock, o lutador, que é aquela sangueira, aquela coisa toda. E tem muito a imagem, né? Do Mike Tyson, né? Nas décadas de 90, Mike Tyson. Enfim, agora se você pegar boxeadores mais antigos como Muhammad Ali, como George Foreman, você percebe que verdadeiramente o boxe é um balé, é uma arte, né? O boxeador é uma coisa completamente... É que muita gente ficou exatamente com essa imagem do Mike Tyson, que era demolidor, derrubava e sangrava, até mordia como mordeu o Holyfield, né? Mas eu, quando decidi que ia ser lutador de boxe, eu me inspirava no George Foreman, porque foi campeão com 20 anos, Sim. E depois com 42, se não me engano. Né? Mais antigo. E ele falei, se ele com 42 conseguiu ser campeão mundial, e pode ser que eu não seja campeão mundial, mas eu acho que eu consigo derrubar alguém, né? Aí foi quando eu iniciei realmente. Você consegue lembrar quantas vitórias você teve ao longo da sua carreira? Nossa, filho. Agora eu te apertei, hein? Não é. É assim, é que hoje é diferente, tá? Forja de Campeões, por exemplo. Na minha categoria, pesado, eu cheguei a fazer 4 lutas até a semifinal, né? Porque na época tinha bastante lutador. Então você conta, geralmente, quando você chegou numa semifinal, numa final. As outras praticamente você não conta, né? Ou as lutas casadas que você é convidado para fazer. Então hoje um garoto de 18 anos, que está iniciando na categoria Elite, ele já tem por baixo 30, 40 lutas. Diferente da nossa época. Entendeu? Porque ele já vem do campeonato cadete, né? Depois ele vem do campeonato juvenil, às vezes ele vem do infantil, que é o caso do Jefferson. Ele foi campeão infantil, foi campeão cadete, foi campeão juvenil e foi campeão elite. Hoje já vem desde a base, já tem todas essas competições, diferente do seu caso, que você já começou com 19, começou até tardiamente. Até agradecer o Josafá, bem legal, hein, Josafá? Parabéns aí, a gente tá com a meia imagem aqui, parte do vídeo com o pessoal aqui no estúdio e a outra a gente tá mostrando exatamente essa luta. Teve quantos rounds essa luta aí? Foi acho que 2 rounds. 2 rounds. No segundo assalto você mandou ver. Técnico, né? Acho que abriu 3 contagens nele e acabou o round. Legal. Ô André, claro que o Miguel sempre foi uma fonte de inspiração, mas quem você sempre gostou e admirou no boxe? Então, eu sou da época que a gente ficava até tarde para assistir o Mike Tyson lutar. E não eu também era dessa época também. Então, tá ficando velho, cara. Esse cara acabou lançando. Então, foi o Mike Tyson. E brasileiro foi o que marcou muito para mim, assim, além do Miguel, que depois ele me levou as lutas dele gravadas para eu assistir e tudo, foi o Popó. Porque o Popó, ele enfrentava ali, na época, ele enfrentava de igual para igual todo mundo e foi, né, campeão mundial também. Então, brasileiro, além do Miguel, que foi a inspiração realmente, foi o Popó, mas eu gostava de assistir luta do Maguila, era muito fã do Maguila também. E falando de atleta de fora, de lutador de fora, o Mike Tyson. Na minha época, a gente ficava ouvindo o Galvão Bueno falar, até chegar a luta do Mike Tyson e
dava 30 segundos. Aliás, você citou até o Galvão, e eu me lembro bem que, na verdade, assim, até um pouco de crítica à mídia hoje, né? Eu me lembro, eu fui exatamente essa geração de assistir, garoto, assistir as lutas do Maguila, quando o Luciano do Vale, né, deu uma baita força pro Maguila na época. Aí vieram a própria Bandeirantes, depois a Globo veio, mas a Bandeirantes com as lutas do Mike Tyson, depois do próprio Evander Holyfield, eram grandes espetáculos. E hoje, infelizmente, o boxe perdeu muito esse espaço na grande mídia. Nada contra o MMA, que hoje é a bola da vez da grande mídia, que é uma outra arte, também tem o seu espaço. Mas eu lamento muito que, por exemplo, hoje não é dado o devido valor, por exemplo, a esses novos boxeadores brasileiros, que inclusive foram medalhistas na última Olimpíada, né? O boxe brasileiro fez uma boa campanha e, infelizmente, a grande mídia não dá hoje a mesma visibilidade que dava, né, nos anos 80 e 90 para o boxe. Então, mas aí existe uma outra vertente, né? O marketing, né? A merchandising, né? Eu não sei se é isso a pronúncia correta. Não, é isso. Até isso eu acho legal vocês falarem isso, porque vocês estão no dia a dia da modalidade, né? O Dana White, que é o dono da marca UFC, ele, por ter um bom poder aquisitivo, ele compra todo mundo, né? E é assim, quem não é visto não é lembrado. Então, logo, eu creio que mais um ano, estourando um ano, a Globo vai começar a transmitir as lutas de boxe novamente. Tomara. Por quê? Porque nós estamos com um plantel de lutadores brasileiros lá fora que estão se dando muito bem, né? O Esquiva Falcão, salvo engano, já é o 8º do ranking. É o Maguchi, né? Não é Esquiva. É o Esquiva, ele já é o 8º do ranking mundial. Então logo ele vai estar na disputa do título mundial. Quando ele chegar na disputa do título mundial, aí a Globo vai fazer que nem ela fez com o Popó. Porque o Popó, antes dele ir para a disputa do título mundial, ninguém sabia quem era Celino Freitas. Ele morava no barraquinho lá na favela lá. Ninguém sabia quem era. Aí ele foi lá e desbancou o cara, ó, ganhou o título mundial. Pô, mas quem que é esse cara? Vamos lá ver a história dele e tal. Aí começou a divulgação e tal. Então nós já temos o Yamaguchi, temos o Esquiva, temos salvo engano, o Patrick Teixeira, o Robson Conceição, o Jonathan, que é um menino do Coliseu, que também já iniciou e já está bem também, já tem acho que 4 lutas, 4 vitórias também. Tem o William, o Babyface lá. O Babyface. Tem o Jefferson de novo, né? Aliás, o Jefferson luta sábado. Luta no próximo sábado, dia 18, ele vai estar subindo ao ringue no México. Então, nós estamos com grandes atletas brasileiros que logo vão estar despontando entre os primeiros aí. Aí é interessante para a Globo, claro, né? Uhum. Tanto é que ela já transmite através da Sport TV lutas do Esquiva, do Yamaguchi, coisa que não estava acontecendo. Não, eu torço muito por isso, porque eu gosto muito de qualquer esporte, gosto das artes marciais, mas particularmente o boxe, até porque eu tenho uma relação de infância, de assistir exatamente as lutas do Maguila, domingo às 7 horas da noite, quando passava nos anos 80, 90... Depois as lutas do Tyson, que todo mundo ficava acordado na madrugada, mas não podia dar uma piscadinha porque a luta já acabava, né? Mas era muito bacana e a televisão teve muita audiência e ganhou muito dinheiro em cima disso. Né? Sim, porque lá fora o boxe continua sendo a nobre arte. Júlio César Chaves, quantas e quantas lutas. Nossa. Do Júlio César passava na Bandeirantes, era a maioria o Alexandre Santos que narrava. Sim, então essa moda de MMA é aqui no Brasil. Como diz quem que fala gordona? O Ratinho que fala gordona, né? Então, a Globo, ela que dita a moda. Então, por isso que
que ainda está acontecendo. Só que ninguém faz MMA, ninguém vai para o UFC se não treinar boxe. Faz parte do contexto. Gente, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui. Na volta, nós vamos falar um pouco mais. Inclusive, o Wellington vai falar mais da competição que ele participou recentemente aqui em Bauru e ficou com a medalha de prata. Vamos contar um pouco mais de histórias e vamos falar também das dificuldades do dia a dia do boxe, porque nem tudo são flores, né? É uma modalidade que ainda é tratada amadoristicamente, principalmente pelas políticas governamentais, e o pessoal continua na correria atrás de patrocínios. Nós voltamos já. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o TVC Esporte, hoje recebendo o Marcos Pantaleão, o André Coraza e também o Wellington Silva. Antes da gente continuar aqui o bate-papo, vamos dar um giro aí no que aconteceu no final de semana. Vamos começar com o Talentos 10, que se complicou no Campeonato da Bezinha, jogando lá em Itararé. A equipe foi batida por 1-0 pelo Itararé. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o gol aí, o gol da vitória do Itararé. Agora o Talentos 10 não depende mais de si para ter chance de classificação. Tá aí o gol que foi no primeiro tempo ainda, marcado pelo Rodrigo, a 16 minutos da etapa inicial. O Itararé venceu o Talentos 10 por 1-0, abriu 3 pontos de diferença no grupo da Bezinha. Olha, falha de marcação aí, cara a cara, não tem coré-coré. O goleiro saiu só para cumprir tabela ali, ó. 1-0 para a equipe do Talentos 10. Aliás, 1-0 para o Itararé contra o Talentos 10. Situação complicada agora para o Canarinho no Campeonato Paulista da Bezinha. Saindo da Bezinha, indo para a Copa Paulista. O Noroeste foi ontem, aliás, brincadeira, cara. Domingo, Dia dos Pais, 3 da tarde, né? Rio Claro, quase ninguém no campo. Aí lances do jogo do Norusca ontem contra a Ferroviária. Você já acompanhou o primeiro ataque do Noroestino. Agora a Ferroviária, a melhor chance da Ferroviária no primeiro tempo acabou sendo essa. E aí o gol da Ferroviária, a gente agradecendo as imagens da EPTV, lá de Araraquara, o gol marcado aos 9 minutos do segundo tempo pelo Felipe Ferreira, o ataque ali pela esquerda, ó. Veja como ele está livre de marcação, aí não teve, esse já é o lance que ele perdeu, né? A gente tinha visto ali anteriormente o gol, foi muito parecido os dois lances. O Noroeste está precisando dar uma acordada aí, meu, 3 jogos, apenas 1 empate e 2 derrotas. Quarta-feira tem jogo aqui em Bauru contra a equipe do Red Bull. E o Bauru Basquete, esse tá em lua de mel com a torcida, né? Sexta-feira, 81-54 no Pinheiros, mais um coco do Bauru Basquete. Aí você tem imagens da TV Bauru Basquete. E o jogo da última sexta-feira, a vitória da equipe bauruense. Aí uma bola de 3 no gatilho
confirmado ali pelo Jefferson, e a equipe bauruense vai muito bem, invicta no campeonato, Marcão jogando muito bem, o Gé com a mão calibrada, e a equipe bauruense vai avançando. Aí a cravada no Marcão e o delírio do torcedor na panela de pressão, 81-54, terça-feira o time joga no Parque São Jorge contra o Corinthians. E o Corinthians não vem bem no Campeonato Paulista de Basquete, tem 3 derrotas até aqui no campeonato, aliás 4 derrotas, enquanto que a equipe bauruense está invicta, liderando o campeonato com 5 vitórias, nenhuma derrota, e hoje nós tivemos a derrota do vice-líder paulistano para o Mogi por 84-106. Então a gente deu um resumão do que aconteceu no final de semana. Voltando aqui ao boxe, ao Wellington, fala um pouquinho do teu currículo aí ao longo desses 5 anos, o que você já trouxe de conquistas, além desse vice-campeonato aqui na etapa estadual do Paulista. Bom, eu tenho 32 lutas, sendo 22 vitórias, né, 10 derrotas. Conquistei essa medalha de prata, né, no Paulista agora, atualmente. Na Copa Lisobox, que é como apareceu a luta ali, eu tenho 2 pratas também. 2014 fui ouro no Desafio Lisobox. 2015 bronze na Copa Lisobox. Fui terceiro no Estímulo Kid de Joffre e terceiro na Ford de Campeões. Aí tem entre outros troféus, individual, troféu por equipes. Inclusive o Brasil e Argentina, né? O desafio Brasil e Argentina que teve o mesmo, a panela de pressão foi, né? Foi. Panela de pressão também tem um troféu Brasil e Argentina, entre outras. E qual que é o seu objetivo daqui para frente? Evidentemente crescer, mas quais são as suas metas? O que você está pensando aí para os próximos anos? Então, próximos anos ainda está meio precoce, né? Mas eu penso em disputar o Campeonato Brasileiro esse ano ainda. Estamos treinando para isso, cara. Deixa eu te perguntar, porque isso faz parte do esporte. Você tem alguma atividade profissional no seu dia a dia? Tem que trabalhar ou você só está focado em treinamento? Como é que é o teu dia a dia? Então, é difícil só treinar boxe porque não é rentável, né? Uhum. Então eu trabalho sim, trabalho o dia inteiro sou pedreiro, trabalho desde os 11 anos de idade em construção civil. Certo. Aí até hoje sou pedreiro, eu treino de Por isso manhã que às vezes. pesada, né? Por um lado é bom, fica com a mão mais pesada, mas por outro, por que eu estou te perguntando isso? Porque é complicada a situação de você praticar esporte aqui no Brasil. Você vê, o Wellington, ele tem que dividir o tempo dele com a profissão dele na construção civil, e aí eu imagino que à noite ia ter o horário de treinamento. Eu chego às 5 horas, né? Eu tomo um banho rapidinho e desço treinar. Aí eu treino ali até quase às 8 horas, eu fico na academia. E até o ano passado eu estava fazendo faculdade também, então ficava bem limitado o meu tempo. Eu tinha que treinar antes de eu ir trabalhar, né? Acordava umas 5 horas da manhã, treinava, e à tardezinha, depois eu trabalhava até as 4, né? Eu reduzi meu tempo de serviço para treinar. A faculdade você conseguiu terminar ou deu uma parada? Não, eu tive que trancar por pessoais, fiz 2 anos e tranquei ano passado. Esse ano eu dediquei só ao boxe e trabalhar também, né? E eu imagino, André, que essa é a realidade da maioria dos seus alunos lá, inclusive dos atletas de alto rendimento, né? Sim, a maioria dos alunos é do mesmo bairro dele, né? Então, todos eles trabalham nessa área. E já aconteceu com o Wellington dele lutar machucado, dele se machucar na véspera trabalhando, por exemplo. E eu acredito até que tem muitos atletas que lutavam lá pela sua academia que acabaram desistindo do boxe, porque é complicado você conciliar tudo isso, né? Chega um momento na vida que a própria família começa a encher o saco e falar: larga a mão desse negócio de boxe aí, ó. Você tem que trabalhar, você tem que trazer o pão nosso de cada dia, né? É complicado. Eu imagino quantos talentos você perdeu porque exatamente não tinha uma condição do cara só viver da modalidade esportiva. Sim, porque 90% assim, das viagens nossas, das competições, é nós que pagamos mesmo. A gente não tem incentivo, então é difícil, igual no caso dele trabalha no pesado e ter que pagar para lutar. Basicamente a gente paga para lutar. Aí quando a gente consegue apoio,
a gente consegue apoio para fazer uma viagem. Aí ele vai e ganha a luta. Na outra semana ele tem que voltar. Aí ele vai e ganha. Na terceira vez que a gente vai pedir o apoio, o cara fala, pô, mas de novo? De novo? Então, já aconteceu de a gente não conseguir viajar, por exemplo, para Baixada Santista, para Guarulhos, para alguns lugares, tendo ganhado luta por falta de recurso. Quer dizer, vocês conseguiram, dentro do ranking da modalidade, né, dentro da disputa no ringue, a vaga para disputar competições importantes, mas por falta de apoio financeiro vocês tiveram que desistir. E a realidade lá na sua academia não é muito diferente não, né, Pantalhão? Não é diferente não. Acho que essa é a realidade do esporte brasileiro, não só do boxe. Porque acontece muito, a molecada vai para o projeto social hoje, né? Que nós, por exemplo, atendemos crianças a partir de 7 anos. Então, muitas vezes a mãe manda a criança para o projeto, tipo, eu preciso limpar a casa, então você fica lá que... Aqui você não vai ficar enchendo meu saco, mas vamos falar o português claro. Aí o garoto começa a se destacar e tem uma viagem, ele vai e tal. E isso, infantil, cadete. Quando ele começa a sair do cadete para o juvenil, que ele está com 16 anos, já é aquela fase, então, e aí, até quando que você vai ficar brincando de boxe, né? Porque, infelizmente, não é levado como uma profissão, né? E aí, às vezes, a maioria das vezes, dificuldade financeira da família, porque é de renda de classe média baixa. Aí a mãe já começa, você precisa ajudar, porque você já está grande. Para resumir, com 17, 18 anos, quando ele realmente tem a condição de começar a ganhar para isso, que é conquistar uma bolsa talento, né, e patrocínio e tudo mais, ele deixa o esporte para trabalhar, para prover o próprio sustento. Eu acho que esse é o momento mais cruel, né? E que, na verdade, as políticas esportivas no Brasil precisariam rever essa questão, porque justamente nessa faixa etária que você citou, é quando o garoto está se preparando para se tornar um atleta de alto rendimento, só que aí, na hora que ele chega para justificar isso para a família fala, pera lá, ou você vai seguir aí o boxe ou você vai trazer o sustento em casa. E aí a pessoa fica dividida. Eu imagino que até no seu caso, Wellington, já teve momentos que você pensou em parar, não pensou não? Sempre tem aqueles momentos, né? Mas daí eu lembro por que eu tô no boxe, né? Desde o começo é uma ferramenta muito grande de superação. Você tá ali treinando, você tá mal hoje, aí você vê evolução. Você leva isso aí pra vida inteira. Hoje você perde, aí você pode, eu vou treinar mais pra mim melhorar. Aí você vai conciliando isso com tudo. Tipo, tudo que eu aprendi no boxe leva pra vida. No teu caso, a tua família dá muito apoio. Apoia, às vezes meu pai dá uma... Cara, você para de ser tonto. Apanhar lá de graça, tem que pagar pra apanhar. Ele fala, você tem que pagar pra ir apanhar e tal. Mas essa negatividade eu tiro, mas sempre ele também apoia às vezes, entendeu? Às vezes apoia, tá de lua, né? Minha mãe sempre ajuda. No Brasil é assim, primeiro você tem que provar que é bom, sozinho. A hora que você chegou lá, tipo o caso da Sereno Freitas, do Popó, quando ele chegou lá na disputa do título mundial, não, realmente o cara é bom. Aí vamos botar dinheiro nele, né? Não, vamos lá que ele... E no Brasil se tem a cultura que atleta é vagabundo. Essa é a realidade. Tá? Aconteceu comigo isso, na ocasião eu era patrocinado por um bingo da cidade, né? Eu vivia de boxe. Né? Eu só treinava, é a época que graças a Deus eu consegui alguma coisa. Mas eu cheguei numa loja e fui abrir um crediário. E profissão, atleta. Não, mas você trabalha no quê? Começaram a achar que você estava tirando uma onda. Não, mas você trabalha com o quê? Eu sou atleta. Não, mas o seu emprego? Moça, eu sou atleta.
trabalho com isso, eu ganho para fazer isso, esse é o meu emprego. Ah, tá. Quer dizer, Culturalmente falando, o atleta não é nada, vamos dizer assim. Mas as coisas estão mudando a passos bem lentos, né? Mas estão mudando. Você sabe o que me deixa triste, a gente está falando sobre isso? É que nós tivemos os Jogos Olímpicos aqui em 2016, ou seja, há 2 anos exatos, tá? Foi em agosto de 2016. E investiu-se tanto naquele período, primeiro para as construções superfaturadas no Rio de Janeiro, né? E eu me lembro que as confederações receberam um apoio substancial do COB, e depois a gente agora, né, tá surgindo as apurações aí, o próprio presidente do COB foi afastado porque estava no mar de corrupção, etc. O que me entristece é que se passaram 2 anos e qual é o retrato hoje? Eu fico ouvindo notícia aí que o Ministério dos Esportes vai cortar o Bolsa Atleta, vai cortar o apoio, o incentivo, ou seja, infelizmente o tal do legado olímpico, nem as praças esportivas superfaturadas estão sendo bem aproveitadas, porque o que tem de material lá que está jogado de lado nas arenas olímpicas do Rio de Janeiro, é só fazer uma visita lá no Rio de Janeiro, onde foi o Parque Olímpico, onde era o antigo autódromo de Jacarepaguá, que todos vão constatar o dinheiro desperdiçado, mal aplicado pelas nossas autoridades. Mas eu queria ouvir de vocês, não só a lamentação, o que vocês entendem como uma solução, até para que não aconteça essa situação de que às vezes você tem um tremendo de um talento, mas ele é desperdiçado porque não tem um apoio, não tem um incentivo, não tem a valorização para participar de uma competição e até mesmo para o próprio sustento. Queria ouvir primeiro o André, na sua visão, o que o nosso Ministério dos Esportes, enfim, as nossas autoridades esportivas, a própria Confederação Brasileira de Boxe poderia fazer para amenizar essa situação? Então, eu acredito que tudo passa pela divisão de recursos, né? Alguns esportes ficam com quase tudo e os outros com quase nada. Com quase nada. Então, o problema é a divisão e é a visibilidade do esporte, é o que o Pantaleão estava falando. Enquanto o boxe não for forte, não só o boxe, qualquer outro esporte, for forte, tiver a visibilidade, ele não vai conseguir, entendeu? Então precisava, passa assim teria que ser um atleta, entrar lá, um ex-atleta, que tenha uma visão diferenciada. E que seja sério também, né? Porque eu tô cansado já de ver ex-atleta aí, ó, que o cara assume uma função diretiva e ele faz as mesmas bobagens que o dirigente anterior que ele criticava fazia. Eu vejo muito isso no esporte, infelizmente. O cara, enquanto era estilingue, ele cornetava, ele falava que o dirigente não prestava, aí o cara assume uma função diretiva, isso acontece. Aliás, deixa eu dar um recadinho para a CBB, parabéns, né, pela postura ridícula de vocês no caso Maicão. É por essas e outras que daqui a pouco nenhum clube de basquetebol no Brasil vai investir em categoria de base, porque simplesmente semana passada vocês rasgaram a Lei Pelé no caso Maicão. Já foi dito, já falei sobre isso na rádio, já falei, até essa semana teve uma live aqui com o Josafá e o Lucas Rocha, é um assunto já que já passou, mas eu queria só lembrar, infelizmente as atitudes diretivas aqui no Brasil fazem com que o esportista perca completamente o entusiasmo, principalmente em investir em base esportiva. Mas deixa eu voltar aqui no assunto do boxe. Érico, você que é atleta, o que você acharia interessante até para que você tivesse mais motivação no seu dia a dia como atleta? Então, cara, é complicado porque você tem que trabalhar, estudar. Então, como o André falou, eles dão muito para um esporte e deixam outros de lado. No caso do boxe,
você não vê nenhum... É difícil você encontrar um projeto social de boxe. Até aí na nossa cidade, a gente tentamos várias vezes, cidade vizinha também. Aí você vê 3, 4 projetos de futebol, alguns de jiu-jitsu, capoeira, mas o boxe mesmo, o handball é difícil. Esses esportes que tem menos visibilidade, é difícil. No boxe, então, luta muito com aquele preconceito, né? Então, tentar aplicar algum projeto social, não tem muito... É igual o que o Leão falou, né? Se você é atleta, você já tem um preconceito de... Agora, se você é um atleta lutador, esse preconceito dobra. Porque você vai pedir ajuda a um comerciante, a qualquer... Pô, um garoto de 22 anos, em plena saúde, o cara fala, pô, vai trabalhar, cara. Pô, mas o cara já trabalha, entendeu? Então, é complicado e é muito mais fácil, assim, ao meu entender, as autoridades incentivar o esporte individual. É muito mais barato você levar ele para um campeonato brasileiro de boxe do que levar um time de futebol. Isso aí, essa tua fala, outro dia, cerca de um mês, o pessoal do Karatê veio aqui. É exatamente isso que você disse. É muito mais fácil para o empresário ele bancar 1 ou 2 atletas do que uma equipe com 15, 20 pessoas numa competição. Só dando um exemplo, que o esporte individual é muito mais barato, muito mais fácil para o empresário. Eu não gosto desse termo ajudar, eu acho que é um investimento. Talvez o que falte, eu vou até perguntar isso para o Pantaleão, porque ele tem também um projeto social que envolve muita gente, melhorar a questão de lei de incentivo, fazer com que todas as modalidades possam buscar justamente essa lei de incentivo, para que isso de fato venha ajudar. Eu gostaria de ouvir o Pantaleão, você que tem uma experiência muito grande como atleta, agora também até como dirigente, vamos colocar assim. Primeiro eu queria que você falasse do seu projeto social. São quantas crianças hoje envolvidas ali na região do Petrópolis, do Vânia Maria, né? E o que é que você pensa a respeito desse tema? O nosso projeto social, chamado Cidadão Campeão, né? Hoje a gente trabalha com aproximadamente 120 crianças nas modalidades de boxe, kickboxe, jiu-jitsu e temos também o breakdance, né? Na região ali do Roosevelt, Santa de Virgem, Vânia Maria, Petrópolis, né? E nós estamos instalados ali no antigo supermercado Panelão, né? Na rua Antônio Alves de Souza, 3147, na frente da pracinha ali. Em relação a incentivos, nós no Brasil não temos uma política desportiva, essa é a realidade. Então nunca se enxergou o esporte como inclusão social, como saúde. Se você investe mais no esporte, você deixa de gastar mais em saúde, por exemplo, você deixa de gastar mais em segurança, né? Porque num projeto social você está ocupando a cabeça da criança, do futuro cidadão, ensinando cidadania, honestidade, caráter, que ela vai levar para a vida toda. E isso no futuro, você deixa de ter um delinquente na rua. A inversão de valores é tão grande que o governo prefere investir em penitenciária e gasta muito dinheiro com isso, do que, por exemplo, dar um substancial maior, por exemplo, para uma Secretaria Estadual de Esportes, nos municípios. Você pode ver, a maioria dos municípios, qual é a secretaria ou as secretarias que tem a menor verba orçamentária? Cultura e esporte. Sim, eu ia até tocar nesse assunto. Que na verdade é um braço da educação. Qual a constatação que a gente observa, falando aqui do estado de São Paulo, e na verdade é um programa esportivo, mas não tem como não falar de política, porque uma coisa puxa a outra, né? Aqui prefere-se não investir na educação, na formação, na causa, né?
Porque o que o jovem hoje, por que o jovem está mergulhado no mundo aí das drogas, das coisas ruins? Porque a nossa educação é falha, nós não investimos em cultura e inserção esportiva, principalmente na periferia. Estou enganado? Não, você está corretíssimo. O que a gente prefere? Gastar dinheiro, construir penitenciária no estado de São Paulo inteiro para tratar a consequência. Porque, na verdade, aumentou a criminalidade e você precisa ter penitenciária para colocar o criminoso. Mesmo se investindo e colocando, aumentando penitenciária, não consegue colocar todo mundo. Né? Isso nunca vai conseguir. Sim. Só que, falando aqui de Bauru, a secretaria que menos tem verba é a CEMEL. E já faz mais de 20 anos que eu estou nessa luta, que entra secretário, sai secretário, e a gente escuta assim, não tem verba, não tem dinheiro. E não que eles fizeram ou fazem um trabalho ruim, não, pelo contrário. Inclusive, um abraço para o Vanderlei, que, sem palavras para a atitude enquanto o nosso campeonato paulista aí. Obrigado por tudo. É um cara que foi atleta, que foi gestor e que hoje assumiu a Secretaria de Esporte. Sentiu na pele o que o atleta passa. E ele é realmente gestor hoje. Hoje é um cara que ele sabe o que ele está falando. Inclusive ele passou uma situação com a gente no Campeonato Paulista que, olha, até nervoso ele ficou junto comigo ali, porque no dia de iniciar a competição, um médico não estava presente, né? Eu não vou entrar em detalhes. E a presidente olhou para mim e falou assim, sem médico não tem campeonato. Falei, agora? E liga para um, e liga para outro, e conversa com outro, tem verba? Não tem verba. Então, para resumir, eu tive que fazer um empréstimo para pagar o médico para ficar os 4 dias lá. Não me arrependo, tá? Não me arrependo porque, como diz minha mãe, que é de gosto é regalo da vida, né? Então... Não, mas veja a situação, né? É o que a gente está discutindo aqui. A questão de prioridades, a tal da política esportiva. Quer dizer, eu não vejo, sai ano, entra ano, sai eleição, entra eleição, eu não vejo o candidato se preocupar em tratar a causa. Vamos combater a consequência. Não. Será que se nós tivéssemos mais investimento no esporte aqui no país, não seria mais fácil de combater a criminalidade? Sim, com certeza. Né? Educação. Educação tem uma verba carimbada, uma verba federal carimbada. Sim. Certo? Se colocarmos o esporte dentro das escolas, escolinhas de basquete, de todos os esportes, essa verba pode ser investida no esporte, ela pode ser gastada junto com o esporte. Consequentemente, você vai, além de formar cidadãos, você vai formar atletas, entendeu? E isso, há mais de 20 anos que eu falo a mesma coisa, entendeu? Só que existe uma outra vertente. Quantos votos isso vai me dar? É complicado. Aí você... nós, hoje, graças a Deus e muito trabalho, nós temos um lugar onde funciona o nosso projeto social, um lugar adequado. Hoje nós temos um espaço bonito e que mais de 20 anos trabalhando aí para conseguir chegar onde nós chegamos. Não é nosso, pagamos aluguel, mas dentro do que a gente conseguiu, dentro das limitações, é um ótimo espaço. Aí nunca é muita coisa, mas o secretário que chegou lá para conhecer, vamos conhecer o teu espaço. Pô, legal, o que você precisa? Preciso disso, preciso daquilo, para melhorar. Assim, tive 2 secretários só que fez isso. Isso com mais de 20 anos de batalha aí.
Entendeu? Aí, época de eleição. Todos os candidatos aparecem lá. Então, eu tô aqui no projeto. Parabéns, né? Vamos ver o que você vai fazer. Não, nós vamos ajudar. Vamos ver daqui 4 anos. Lenda. É isso que é difícil, cara. E é por isso que eu falo, às vezes, quem faz esporte fica de saco cheio. Eu faço até o gesto, fica de saco cheio, porque de toda eleição é a mesma lenga-lenga, é a mesma historinha, todo mundo chega, fala que vai ajudar a fazer acontecer, e aí passa o processo eleitoral, a pessoa simplesmente desaparece, desliga o telefone, não te atende mais, não posso, marca horário com a minha secretária e por aí vai. Por outro lado, também tem pessoas ligadas à política, eu não vou citar nome para não ser delicado com ninguém, mas que desde o início está ali ajudando. Vou fazer o café solidário lá, quanto você precisa? Eu preciso disso, eu posso te ajudar com isso. Obrigado. Então está ali sempre ajudando, independente de ser candidato ou não. Né? Eu costumo não me comprometer com ninguém. Por quê? Você sabe que a política é muito suja, né? A política, infelizmente, ela é muito suja. Então, chegou fulano lá e... Não, fulano tá comigo. Aí chega o fulano, não entrou. Aí entrou o outro que você não foi lá te visitar. Então... é o Pantaleão que tá lá, mas ele não me ajudou, então... Deixa pra lá. Deixa ele pra lá. Eu vivi isso, não foi uma vez só. Imagina. Gente, infelizmente, olha, já foi 1 hora de prosa. Quero agradecer a presença de vocês, começar as despedidas aqui. André, obrigado pela visita e força no trabalho que você realiza lá na Escola de Boxe Miguel de Oliveira, que esse nome tem peso, hein? Obrigado e eu que agradeço o espaço da TVC e mostrar um pouco do nosso trabalho. Pô, falamos praticamente 1 hora de boxe hoje Foi um aqui. grande prazer estar aqui. Wellington, boa sorte aí. Segue firme com sua mão pesada, sua canhota pesada aí, que tem muita coisa para acontecer ainda, hein? Vamos seguir firme, trabalhando, né, sempre, mas... Os percalços existem, mas não desanime. Não pode desanimar, né? Tem que usar de combustível, que nem essa derrota que eu tive, né, no campeonato. Sempre usar essa derrota de combustível para sucesso, né, para vitória, futuramente. Legal. Pantaleão, obrigado. E aproveita, quem quiser acompanhar o projeto, conhecer um pouco mais, até para ser um apoiador, um incentivador, o que pode fazer? Eu que te agradeço, Rafael, a TVC, por abrir esse espaço para a gente aqui. É a primeira vez na história da mídia bauruense que isso acontece, tá? É a primeira vez que lutadores de boxe são entrevistados assim e têm oportunidade de falar dos projetos que a gente tem. O nosso projeto, ele pode, quem quiser ter acesso, Leões do Ringue no Facebook, vai conhecer um pouquinho, tem várias postagens da gente ali. Tem o nosso endereço, né, na rua Antônio Alves de Souza, 347. E vá conhecer o projeto, né, vá conhecer o projeto para depois você ser um apoiador. Né, porque às vezes a gente fala de apoio e muitas vezes, mas eu não conheço. Não, vá lá, conheça o projeto e depois a gente conversa a respeito de apoio. Legal. Obrigado aos nossos homens da nobre arte que estiveram aqui no programa de hoje. Semana que vem a gente volta com uma outra modalidade, falando também da situação, da realidade e também, é claro, evidenciando o que acontece aí na Semana Esportiva da cidade. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Estamos também nos horários alternativos aí ao longo da semana e uma ótima semana para todos. Muito obrigado, voltamos semana que vem.